E aí, povo abençoado do Senhor, estamos aqui na nossa leitura bíblica, lendo a Bíblia em 365 dias. Tem sido maravilhoso para mim, não sei para vocês, mas Deus vai fazer grandes coisas nessa disposição nossa de coração, tá? Tamo junto. Hoje é Gênesis 16, 17 e 18, tá? Então vamos lá. Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha filhos, mas uma escrava egípcia chamada Agar era propriedade dela. E Sarai disse a Abrão: o Eterno achou por bem não me dar filhos, então deite-se com esta minha escrava. Talvez eu possa constituir família por meio dela. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, entregou Agar, sua escrava egípcia, a seu marido Abrão. Fazendo uma observação já aqui. Olha uma similaridade de comportamento, né? Quando a gente lê lá a história de Adão e Eva, e agora lendo a história de Sarai, né? Quem é que foi lá buzinar no ouvido do marido? Então aqui mostra claramente, lá também mostra claramente o poder de influência que a mulher tem sobre a vida do homem. Isso porque Abrão, por 2 vezes, tinha ouvido do Eterno que ele tinha uma promessa sobre a vida dele. E, enfim, a gente tem que analisar isso com muita cautela, né? Mas quando esse fato aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão morava em Canaã. Ele se deitou com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a fazer pouco caso da sua senhora. Sarai reclamou com Abrão: estou passando por esta humilhação e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. E Abrão respondeu: decida você mesmo, pois sua escrava é assunto seu. Sarai, e ela culpando ele, né? Que loucura. Sarai começou a maltratar a escrava, que por causa disso acabou fugindo. Mas um anjo do Eterno encontrou Agar junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Assur. E ele disse: Agar, escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Mas o anjo do Eterno disse: volte para sua senhora, ainda que ela maltrate você. E ele continuou: vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu: ele escoiceará como um cavalo bravo, porque será um guerreiro. Combaterá e será combatido, sempre criando problemas e sempre em conflito com a família. Agar atendeu a orientação do Eterno, chamando pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu, e eu também o vi. Por isso aquela fonte no deserto passou a ser chamada Deus vivo me vê. Essa fonte ainda existe e fica entre Cádiz e Bered. Agar deu um filho a Abraão que chamou Ismael. Abraão tinha 86 anos de idade quando Agar deu à luz a Ismael. E a gente já sabe, né? Nós sabemos que toda descendência de Ismael é o povo que está lá ao lado da terra de Israel, inclusive nesse momento, brigando com Israel, né? Os palestinos, enfim. O povo que vive ali no Oriente Médio, são os descendentes de Ismael. E aqui está bem claro, né? Você será um guerreiro, combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, 17, o Eterno apareceu a ele e disse: eu sou o Deus forte. Viva com integridade diante de mim, faça todo o esforço possível para se manter assim. Vamos fazer uma aliança e darei a você uma família enorme. Abalado, Abrão lançou-se ao solo com o rosto em terra. E Deus declarou: minha aliança com você será esta, você será o pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, para ressaltar a ideia de que farei de você o pai de muitas nações. Farei de você o pai de muitos pais. De você sairão nações, reis virão de você. Estou estabelecendo minha aliança entre mim e você, uma aliança que inclui os seus descendentes. Será uma aliança contínua, e por causa dela me comprometo a ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Estou dando a você e aos seus descendentes esta terra, na qual vocês estão acampados agora, que é toda a terra de Canaã. Ela pertencerá à sua família e para sempre eu serei o Deus deles. Olha a aliança, né? A aliança está sempre ali em volta do Senhor, né? Deus está sempre fazendo alianças, né? Deus disse também a Abraão: e agora esta é a sua parte, você irá honrar a minha aliança, você e seus descendentes, uma geração após a outra. Esta é a aliança que você deverá honrar, uma aliança que inclui todos os seus descendentes.
Todos do sexo masculino deverão passar pela circuncisão. Faça isso, cortando e removendo a dobra da pele que recobre a cabeça do pênis. Esse será o sinal da aliança entre nós. Todo menino será circuncidado com 8 dias de idade, geração após geração. Os escravos nascidos em casa e os que tiverem sido comprados de outros que não são parentes também estão incluídos. Não se esqueçam de circuncidar tanto seus filhos quanto de qualquer outro que tenham vindo de fora. Dessa forma, a minha aliança estará gravada no corpo de vocês, um sinal definitivo da minha aliança definitiva. E se algum ser humano do sexo masculino não tiver sido circuncidado, isto é, não tiver a dobra da pele que recobre a cabeça do pênis cortada, então ele será cortado do seu povo, pois ele violou a minha aliança. E Deus continuou falando com Abraão. Quanto a Sarai, sua esposa, não a chame mais Sarai. Comece a chamá-la de Sara. Eu a abençoarei, isso mesmo. Darei um filho a você por meio dela. Ah, como eu vou abençoá-la! Dela sairão nações e reis de nações. Abraão lançou-se ao chão com seu rosto em terra, mas também riu, pensando. Ele riu em pensamento. Como um homem com 100 anos de idade vai ter um filho, e Sara conseguirá ter um bebê aos 90 anos de idade? Recompondo-se então, Abraão disse a Deus: faça que Ismael viva bem e com saúde diante de ti. Mas Deus retrucou: não foi isso que eu quis dizer. Sua esposa Sara vai ter um bebê, um menino. Chame-o Isaque. Riso. Vou fazer uma aliança com ele também e com seus descendentes. Uma aliança que não terá fim. Quanto a Ismael, sim, ouvi você orar por ele. Também vou abençoá-lo. Farei que tenha muitos filhos, uma família enorme. Ele será o pai de 12 príncipes. Farei dele uma grande nação, mas a aliança que vou fazer será com Isaque. Seu filho nascerá de Sara, por essa época do ano que vem. Deus então se retirou depois de falar com Abraão. Então Abraão chamou seu filho Ismael e todos os seus empregados, tanto os nascidos em casa, quanto os que ele havia comprado. Todos do sexo masculino que eram da sua família o circuncidou, cortando naquele mesmo dia a dobra da pele que recobria a cabeça do pênis de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael tinha 13 anos. Os dois foram circuncidados no mesmo dia e também todos os empregados, tanto os nascidos em casa quanto aqueles que haviam sido comprados de terceiros. Todos foram circuncidados com Abraão. 18. É o último. O Eterno apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada da sua tenda. Era a hora mais quente do dia. Ele olhou e viu 3 homens de pé. Saiu apressado da tenda e curvou-se diante deles. E ele pediu: Senhor, se te agradar, fique um pouco com teu servo. Vou providenciar um pouco de água para que possa lavar os pés. Também vou providenciar comida e um lugar para descansares, já que o teu caminho passou por mim. E eles responderam: ótimo, faça isso. Abraão correu para dentro da tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 xícaras da nossa melhor farinha, faça aí alguns pães. Depois ele correu até o curral, escolheu um novilho gordo, de excelente qualidade, e entregou a um dos empregados que preparou. Em seguida trouxe coalhada e leite para acompanhar o novilho assado. Pôs a refeição diante dos homens e ficou debaixo da árvore enquanto eles comiam. Os homens perguntaram: onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu: está na tenda. Então um deles disse: vou retornar no ano que vem, mais ou menos por esta época. Quando eu chegar, sua esposa Sara vai ter um filho. Sara estava ouvindo tudo do lado de dentro da tenda, bem atrás do homem. Abraão e Sara estavam velhos, em idade bem avançada. Sara tinha passado havia muito da época de ter filhos. Então ela riu consigo mesma e disse: uma velha como eu, ficar grávida e com um marido velho como esse? Mas o Eterno disse a Abraão: por que Sara riu? Pois ela disse: eu ter um bebê, uma velha como eu, por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Eterno? Eu voltarei no ano que vem por esta época e Sara terá um bebê. Sara ficou com medo e mentiu para ele. Eu não ri não, ela disse. Mas ele disse: sim, você riu sim. Os homens se levantaram para ir embora e começaram a caminhar na direção de Sodoma. Abraão os acompanhou para se despedir deles. Então o Eterno disse: seria justo esconder de Abraão o que estou para fazer? Ele vai se tornar uma nação grande e forte, e todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ele ensine os seus filhos e sua futura família a andar nos caminhos do Eterno, a serem bons, generosos e serem justos,
para que o Eterno possa cumprir o que ele prometeu, o que prometeu a ele. O que prometeu a ele. O Eterno prosseguiu: os gritos das vítimas em Sodoma e Gomorra são de ensurdecer. O pecado dessas cidades é gigantesco. Descerei para ver eu mesmo se o que eles estão fazendo é tão mal quanto parece ser. E então vou saber. Os homens dirigiram-se para Sodoma, mas Abraão ficou no caminho do Eterno, impedindo a passagem. Então Abraão o enfrentou e questionou: estás falando sério? Estás mesmo planejando eliminar as pessoas boas junto com as más? E se houver ali 50 pessoas decentes na cidade, vai juntar os bons com os maus e se livrar de todos? Não pouparia a cidade por causa de 50 inocentes? Não acredito que farias isso de matar os bons com os maus, como se não houvesse diferença entre eles. Será que o juiz de toda a terra não sabe julgar com justiça? Então o Eterno respondeu: se eu encontrar ali 50 pessoas decentes em Sodoma, pouparei a cidade inteira por causa delas. Abraão tornou a dizer: eu, um simples mortal, feito de um punhado de pó da terra, atrevo-me a abrir a boca e ainda perguntar ao meu Senhor: e se faltarem 5 para completar os 50? Destruirás a cidade por causa dos 5 que faltam? E ele respondeu: não a destruirei se houver ali 45 pessoas decentes. Abraão insistiu ainda: e se encontrares apenas 40, também não vou destruir a cidade por causa dos 40. Abraão continuou: Senhor, não te irrites comigo, mas e se ali se encontrar apenas 30? Se encontrar 30, não destrua a cidade. Abraão não desistiu: Senhor, eu sei que eu estou abusando da tua paciência, mas e se ali houver 20? Não destruirei a cidade por causa dos 20. Abraão ainda perguntou: Senhor, não fiques furioso, essa é a última vez que eu vou te perguntar. E se houver 10, apenas 10? Não destruirei a cidade por causa das 10. E o Eterno encerrou a conversa ali com Abraão e se retirou. E Abraão foi para casa. Gente, que loucura. A gente acabou de ler Jó e eu consigo ver aqui, nessa indagação de Jó, quando a Bíblia diz que ele enfrentou e questionou, né? Ele foi muito parecido com Jó ali, né? Mas ele também está tendo um coração empático, né? Ele está olhando pelo povo. É como se ele intercedesse pelo povo. Agora ele está intercedendo falando, né? Mas ele está intercedendo pelo povo ali. E eu já comentei sobre Sarai, agora Sara, né? Que assim como Eva, ela foi ali a gestora, vamos dizer assim, do pecado. Ela induziu ao homem, olha o poder de influência da mulher. E aqui me chama a atenção também, quando diz que Sara ficou com medo e mentiu. E aí ela disse: eu não ri não. Mas ele respondeu: sim, você riu. E aqui também cabe aqueles erros que a gente comete no dia a dia, sabe? Que Deus cumpriu a promessa sobre a vida de Sara. Então Deus não nos pede perfeição, sabe, na conduta. Mas Ele pede que nós busquemos a perfeição, sabe? Que a gente todos os dias busque ao Senhor. E vez ou outra talvez a gente fale, né? Mas Deus tem misericórdia. Então, aqui quando Ele fala assim, você riu sim, ela mentiu, né? Mas Deus ainda assim vai cumprir uma promessa sobre a vida de Sara. Agora Sara, né? Tem muitas reflexões aqui, eu quero que você reflita aí também. E talvez coloque alguma coisa aqui no comentário que te chamou a atenção, para que a gente possa compartilhar juntos aquilo que está vindo à luz, né? Nos nossos pensamentos. E aqueles que têm mais dedicação ainda podem estudar, né? Quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa aí se juntar num grupo de estudo e estudar. Mas agora são reflexões, né? O nosso objetivo é ler a palavra. Então faça seu devocional, se apegue em um ponto, mas vamos ler junto a palavra em 365 dias. E vai ser assim um divisor de águas na sua vida e na minha. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã.